Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, esses sofrimentos da vida humana, vamos entregar todas essas pessoas, os falecidos, as suas famílias. Vamos entregar os doentes, as pessoas se recomendaram às nossas orações. E hoje, pedindo a graça a Deus de ter uma oração profunda, uma oração que verdadeiramente nos empenhemos em Deus. Por isso, peçamos ao Espírito Santo para que ilumine o nosso coração com a palavra e possamos rezar com essa palavra. Por isso, peçamos. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, e os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então o tema é dado já aí no começo, né? A necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Quer dizer, pantote, quer dizer, no caso do sempre aí, em todo o tempo, né? Em todos os tempos, sempre, constantemente. E o esmorecer, aí qual outra tradução que vocês têm aí do desanimar? Rezar sempre sem nunca desistir. Alguém tem outra palavra, além de desanimar e desistir? Ou todo mundo é desanimado, desistindo aí? Desistir. Ninguém tem outra palavra diferente, não? Fazer, deixar de fazer. Deixar de fazer, então, essa palavra aí, que está completamente desanimado, esgotado, exausto, quer dizer, a não deixar o mal entrar dentro da gente. Para falar a verdade, é bem isso, né?
Então esse rezar sempre seria isto. Uma palavra parecida com essa é o evangelho que nós lemos há um tempo atrás na liturgia, que nós fizemos um grupo aqui também. Então vamos pegar Lucas 11, versículo 5. Só para recordar. Disse-lhe ainda: quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo: meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tenho para lhe oferecer. E ele responder de dentro: não me importunes, a porta já está fechada e meus filhos e eu estamos na cama, não posso me levantar para dá-lo a ti. Digo-vos mesmo que não se levante para dá-lo por ser seu amigo, levantar-se-á ao menos por causa da insistência e lhe dará tudo aquilo que precisa. Então, essa é uma das características da oração cristã. Essa insistência, esse não, aqui trabalha o verbo contrário, né, que é não desanimar, tá? Então, esse não desanimar, esse não deixar o mal entrar dentro da gente, não fazer com que a gente caia, mas sim persevere na oração. Então essa é uma das características da oração que depois a gente já fala. Então vamos pegar 2 Tessalonicenses 1:11. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Por isso, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação, e, por seu poder, faça realizar todo o bem desejado e torne ativa a vossa fé. Então, tem as intenções aqui que São Paulo está intercedendo, e não cessamos, quer dizer, uma oração incessante. Por outro lado, vamos pegar aí que está pertinho, o desanimar. Vamos ver uma passagem com essa mesma palavra, desanimar aí. O capítulo 3, o versículo 13. Quanto a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então é a mesma coisa, quer dizer, não desanime de fazer o bem. Não canse de fazer o bem, tá? Um pouco para trás aí, Filipenses 1, versículo 4. Filipenses 1, versículo 4. Vamos pegar o 3, que já fica na continuação. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, e sempre, em todas as minhas súplicas, oro por todos vós com alegria. Então essa oração sempre, né? Essa oração constante. O próximo livro é Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Damos graças ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de novo, sempre orando por vós, tá? Sempre orando por vós. Vamos pegar 2 Coríntios 4, versículo 1. É 2 livros para trás aí. 2 Coríntios 4, versículo 1.
Por isso, já que por misericórdia fomos revestidos de tal ministério, não perdemos a coragem. Esse não perder a coragem é não desanimar, tá? Vamos lá no versículo 16 desse mesmo capítulo. Por isso, não nos deixamos abater. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a ruína, o homem interior se renova dia a dia. Isso é razão para São Paulo, para ele se não deixar que o desânimo entre, tá? Mas Jesus, para mostrar isso, ele pega esta parábola, tá? Essa história, tá? Da mesma forma que nós vimos que ele não tem problema nenhum em falar da esperteza do administrador infiel, aqui Jesus não tem problema nenhum. Por quê? Quem que é a viúva? Nessa história, quem é a viúva? Quem que é a viúva? Na vida de oração, a viúva está representando quem? A necessitada, dependente. Então, está representando quem? Nós. O juiz está representando quem? Deus. Então, Jesus não tem problema em pegar uma figura como um juiz iníquo para falar do Pai, para falar do próprio Deus. Tá? Mas ele é injusto. Tá? E para não ficar dúvida isso, então, numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. E depois no versículo lá embaixo, no 4 ele vai falar, eu não temo, aí ele professa, eu não temo a Deus e não respeito homem algum. O que Jesus quer dizer com isso daí? Ele não teme a Deus e não respeita homem algum. O que esse juiz é? Não é só incrédulo. Gente, pensa bem. Ele não teme a Deus e não respeita homem algum. Do que vocês lembram? Qual que é o contrário disso daí? Não, o contrário. Não, o contrário disso. Ele não teme a Deus e não respeita homem algum. Qual que é o contrário disso? O resumo que Jesus faz ali? Fala. Amar a Deus sobre todas as coisas e aos irmãos como a ti mesmo. E ao próximo como a nós mesmos. Ele é o inverso do resumo da lei e dos profetas que Jesus dá. Não teme a Deus. Então ele não ama a Deus, porque se não teme, como que vai amar? Óbvio, né? Se o mínimo entre temer e amar, o mínimo é temer. Quer dizer, se nem temer ele teme amar, é até idiotice falar, tá? Se ele não respeita homem algum, vai falar que ama o próximo? Não ama. Não ama. Então, a figura desse juiz é a figura oposta daquilo que um ser humano deve ser no visão de Jesus. Mas é a esse juiz que essa viúva, ela vai se dirigir. E aí já falamos várias vezes da figura da viúva, né? A viúva é de todas as mulheres, ela é a mais triste e a pior. Por quê? Não por causa de pecado, mas em matéria de desamparo. A virgem tem o pai e a mãe. E vai poder casar, tá? A casada tem o marido que cuida. A adúltera é pecadora, mas mesmo se ela não tem o marido, ela tem um amante que cuida. E a prostituta tem os clientes dela. A viúva não tem ninguém, tá? E naquele tempo não tinha aposentadoria. Então, viúva é sinal de mendicância.
Por isso que lá em Atos dos Apóstolos vai falar disso daí. Então vamos pegar lá Atos 6. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, surgiram murmurações dos helenistas, cristãos que vinham do mundo helênico, contra os hebreus, cristãos que vinham do mundo israelita. Isto porque, diziam aqueles, suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária. Distribuição do quê? De comida. De comida. A celeuma foi criada por causa das viúvas, para ver como essa categoria era desprovida, era totalmente desprovida, certo? Então, ela é uma pessoa que não tem ninguém. Só que, vamos dizer a Bíblia do Peregrino, a viúva então expostas aos abusos legais e judiciais, porque não podiam subornar nem pagar. O julgamento, bom, aí vamos lá, então, Isaías 1, versículo 17. Isaías 1, versículo 17. Então, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Tá? Então, é uma exortação aqui de uma caridade que seria extrema. Tá? Vamos pegar o versículo 23 desse mesmo capítulo. Teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões, todos são ávidos por suborno e correm atrás de presentes. Não fazem justiça ao órfão, a causa da viúva não os atinge. Então, órfão, viúva, estrangeira, são três categorias aí, triste, pobre, miserável mesmo, e que desprezar essa categoria era desprezar aqueles que eram os preferidos de Deus. Por que Jesus está colocando uma viúva? Ele podia colocar outra pessoa com esse juiz aqui. Mas ele pega a pessoa mais desprovida, tá? E que necessita mais para lidar com esse juiz. Deu para entender? Tá? Mais dependente. Vamos pegar Provérbios, capítulo 15. É o livro depois de Salmo. Quinze, 25. Acharam? Vamos lá. O Senhor arranca a casa dos soberbos, quer dizer, esse castigo, como está lá no Magnífica, derruba os soberbos, e fixa os marcos do terreno da viúva. Por que coloca isso aqui? Porque, obviamente, a viúva é pobre. Você acha que não tinha gente que ia roubar o terreno da viúva? E se é rico, tem homens na casa, tem filho, tem esposa, tem uma velhinha do lado lá que tem um terreno, você vai avançando a cerca no terreno dela. Ela vai fazer o quê? Vai chamar quem? Ela está perdida. Ela está perdida. Além disso, poderia ser perseguida? Sim. Por isso que a viúva aqui, no versículo 3,
faze-me justiça contra o meu adversário. Pode ser um caso assim. Alguém vai saber o que é, que não fala o que é, mas vai saber se alguém não entrou no terreno dela, por exemplo. É um adversário que quem que vai resolver isso aí? Um juiz tem que resolver isso aí. Um juiz tem que resolver isso aí. A coisa já se apresenta diante da fraqueza da vida. Sim? Não, é a figura mais fraca, né? Vamos pegar o Salmo 94. Versículo 6. Vamos pegar o 5. É o teu povo, Senhor, que eles massacram, é a tua herança que eles humilham, matam a viúva e o estrangeiro e assassinam os órfãos. Para mostrar o quê? O tamanho dessa atrocidade. Tá? Agora, a gente pode pegar e pensar assim, jogar o nosso tribunal para a época, mas não era assim. Como que funcionava isso? Os juízes eram anciãos que ficavam à porta da cidade. E por que ficavam à porta da cidade? Porque é o lugar do trânsito das pessoas. E ali eles se sentavam, tá? As pessoas tinham livre acesso para chegar ali e falar para o juiz. Eu tenho um caso, ainda tem caso lá do Êxodo, tudo, que pegava o filho rebelde e levava à frente do juiz para ele fazer justiça. Então não tinha uma corte, não tinha um fórum. Não tem esse tipo de coisa aqui. Esses juízos são homens da própria sociedade, que normalmente são anciãos, que faziam isso. Por isso que a gente pode imaginar o que essa viúva fazia, né? Então ela ia todo dia lá na porta e ia falar lá: o senhor tem que fazer justiça contra o meu adversário. O senhor tem que fazer justiça contra o meu adversário. Já pensou essa véia todo dia ir lá e gritar na cara desse juiz? E gritar na cara desse juiz. Todo dia incomodando esse homem. Todo dia. Todo dia. Por quê? Porque viúva também não trabalha, né? Nós não podemos jogar. Não tem emprego para mulher no tempo de Jesus. Então os vinhateiros lá, os operários, são homens. Não tem mulher que vai pegar a uva. É homem. Tá? São homens que têm força para trabalhar. A mulher era totalmente dependente do homem. Certo? Então ela pode fazer o trabalho de casa, mas não tem emprego no tempo de Jesus para a mulher. Não tem emprego. Depende também do grupo de judeu que ela vivia, ela nem ao público se aparecia. Porque como que funcionava? É o Salmo lá, né? A mulher saía da propriedade do pai e ia para a propriedade do marido. À medida que ela sai da casa do pai, ela não volta mais. Ela não volta mais. Só se for divórcio, aquela coisa toda. Funcionava essa assistência para essas viúvas que o senhor falou que era buscar um. Então, aí a comunidade igreja, que lá em Atos 6 mostra isso. Que eles se organizaram com relação a isso. Agora, no mundo judaico, pelo que parece, elas viviam realmente de esmola. Tanto que tinha o costume. Se você colhia o trigo, você não deveria voltar para respigar, porque o respigo ia ficar para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Se você colhia a uva, você não deveria voltar para ver se sobrou cacho de uva, porque esse cacho ficava para a viúva, o órfão e o estrangeiro. Exatamente. Estava vendo a reportagem, exatamente. Até hoje tem grupos nômades que vivem no deserto sozinhos. Eles são assim, quando chega alguém lá, a mulher não aparece, só os filhos e o marido. Até hoje ainda é assim. Imagina isso naquela época. Muito Sim. Bom, vamos lá.
durante muito tempo, vamos voltar na nossa passagem lá, o juiz se recusou. Então, durante muito tempo, ele se fechou para com relação à viúva, tá? Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha a agredir-me, tá? O que é esse aborreço aí? Importunando. Aqui também numa outra tradução está importunando. Esbofetear. Não, esse esbofetear é a última palavra, né? Aqui eu estou falando da primeira lá, que é esse importunar, essa coisa dessa insistência da viúva, né? Tá? Que é apresentar-se, é parerro, quer dizer, no grego é ter-se próximo a. Quer dizer, aquela coisa de grudar mesmo, é um chicletes mesmo que grudou ali e não sai, tá? É uma figura nossa, mas dá certinho com o verbo em grego aqui, tá? Agora, o mais interessante é essa outra palavra que também aí, que ela não venha a agredir-me, tá? A palavra na língua grega é muito interessante nesse ponto. Ela é muito interessante nesse ponto. Deixa eu achar aqui. Rupapiatse. Rupo no grego é o que está abaixo. O opsi é que nem a nossa palavra, que opsi é a união da oaf, né? Que é a nossa palavra de oftalmo. Então, no original é essa aqui. É essa parte aqui de baixo do olho. O verbo no grego é essa palavra. Tradução. O juiz tinha medo que a viúva desse um soco na cara dele. Certo? Porque esse verbo é usado para luta. Para luta mesmo. Então é para mostrar essa viúva aonde ela pode chegar. Tá? Que ela pode chegar realmente às vias de fato. Quer dizer, espancar, bater tanto a ponto de provocar contusões, manchas, cor de chumbo, tá? Que é o arroxeado, né? Como um boxeador que esmurra seu corpo, aí São Paulo vai falar isso, né? Trato com disciplina, que é 1 Coríntios 9, 27, né? Eu trato meu corpo com sofrimento, né? Para trazê-lo aí. Tudo isso para quê? Por que Jesus está fazendo esse percurso todo para mostrar o que é oração? Vamos raciocinar. Por quê? Primeiro, Deus é um juiz iníquo. Deus é um juiz que não respeita homem algum e que... Bom, aí Deus por Deus mesmo não tem como mais. Não é isso. Mas o que Jesus está querendo mostrar com tudo isso? O que essa viúva se torna modelo? A insistência, mas essa insistência vem da palavra que o senhor Homero disse.
Quer dizer o quê? A viúva é o quê? Dependente. Então, orante é aquela pessoa que sabe-se totalmente dependente. O pingo de autossuficiência na oração estraga toda e qualquer oração. Então, nós somos viúvas. E a figura da viúva, quando comparada ao povo de Israel, já falei isso aqui várias vezes, ela é a face pior. Por isso que está cheio de viúva. Ana em Lucas. Ana lá no começo, a profetisa viúva. Tá? 7 anos. Para falar que ela estava na perfeição da viuvez. Essa viúva aqui. A viúva, qual outra viúva que vocês lembram do Evangelho? Não. Viúva de Naim. O que aconteceu com aquela viúva? Ela, além de ser viúva, tem um único filho e esse filho morre. Tradução é, por isso que Jesus se comove ao ver isso. Né? E a viúva representa o quê? Se a virgem, representando o povo, sempre o marido é Deus e a mulher é o povo. É sempre assim. Tá? E nós chamamos ela de mãe. Chamamos o povo, a entidade, de mãe. Tá? Se ela é virgem, ela é a totalmente fiel. Se ela é casada, ela é a totalmente entregue e compromissada. Toda a figura da aliança vai em torno do matrimônio. Se ela é adúltera, ela é que trai esse marido. Se ela é prostituta, é pior ainda. Tá? Que é o caso de Ezequiel 16. Que passava, se oferecia a todo homem que vinha. Tradução a todos os deuses. Tá? E a viúva? A viúva é a pior. Por quê? Quem é a viúva? É a viúva que o marido está morto. Quando fala que o povo é viúva, quer dizer que eles consideram que Deus está morto. Por isso a figura da viúva aqui. Porque ela está totalmente desprovida. E aí ela precisa de ajuda. É o ser humano mais triste nesse ponto de vista. Tá? Nesse ponto de vista. Então, nossa oração tem que ter essa insistência da viúva, mas não é uma insistência qualquer. Porque você poderia ter uma insistência de um homem forte. Tá? E Jesus compara o homem forte com o demônio. Tá? Então, não é. A insistência brota de um coração que é consciente da própria fragilidade. No caso, é uma insistência de uma amizade oracional. É, mas de uma coisa de necessidade. De necessidade pura. Por isso, batei a vibração rosada. Ninguém bate uma vez só. A gente bate até conseguir. Até conseguir. Então, essa é a figura da oração. E agora uma outra pergunta. Por que Deus faz isso? Para que a gente possa sempre buscar Ele. E por quê? Porque se Ele desse tudo de mão beijada, nós não buscaríamos. Então, essa busca faz o que conosco? Nos faz ser humildes e entender que somos totalmente dependentes dele. Então, como na semana passada que elogia o samaritano que volta. Vai, tua fé te salvou. A oração não é só para conseguir, jogando aqui para o caso, a vitória sobre o adversário. O principal da oração é o quê? A salvação. E a salvação nesse contexto seria o quê? O que seria a salvação? O que é a salvação? Está em Deus. Então, o principal dessa insistência, o fruto dela, é a gente estar em Deus.
e não uma coisa que a gente recebe em si. Nesse meio, Deus, no caso, Deus está reconstruindo aquilo que o pecado original destruiu. Lá na beira da tarde, ele visitava o homem para se relacionar com o homem. Na oração, ele está reconstruindo aquilo que o pecado original afastou do homem de Deus. Ótimo. Então vamos lá no pecado original. Vou pegar Gênesis 3, então. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher. Vamos ler essa passagem na perspectiva do evangelho que nós estamos lendo. Qual perspectiva? A viúva é totalmente dependente e insistente na oração. Aqui é o contrário. Então vamos ler para a gente encontrar esse contrário. Ela disse à mulher. Então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente, não podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse, dele não comereis, nem o tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher, não morrereis, mas Deus sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. Interpreta essa frase para mim. Ele sabe que no dia que dele comerdes, vós sereis o quê? Como está a tradução de vocês? Como deuses. Não, no final como deuses, mas lá, versados. Conhecedores, versados, qual outra tradução? Sabedores, ou seja lá o que for. Qual é o problema disso? Oi? Então, mas não é se igualar só, porque se igualar até o próprio Jesus falar, vocês serão como deuses. Mas é nessa autossuficiência orgulhosa. A serpente joga o que ela é para que Eva coma. Porque o demônio é assim. Ele se achou autossuficiente e ele se fechou. Ele joga o fechamento dele para Eva. E Eva assume isso. Como Adão também. Tá? Mas a coisa continua. Versados no bem e no mal. Vocês vão experimentar. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite. Prazer. Formosa à vista. E que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Poder. Prazer. Saber e poder. Eu tomo posse disso. É o contrário da viúva. É o contrário. E a mulher aqui também. Quer dizer, é o contrário da viúva. Porque é ser autossuficiente. Mas não em Deus. Pela própria força. Esse é o pecado. Ficou claro? Sim? Vamos voltar lá então. Versículo 6. O Senhor acrescentou: escutai o que disse esse juiz injusto. O que o juiz disse? Eu vou fazer justiça, porque senão essa mulher vai me bater. Tá? Tradução: ele atendeu ela. Certo? Tá? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos,
que dia e noite gritam por ele, será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa. Vamos parar aí, porque depois a última frase é o problema, né? Então vamos lá, Eclesiástico, capítulo 35, versículo 12. Eclesiástico, capítulo 35, versículo 12. Dá ao Altíssimo conforme Ele te deu, com generosidade segundo as suas posses. Pois o Senhor retribui a dádiva, dar-te-á em troca 7 vezes mais. Não tentes corrompê-lo com presentes, porque Ele não os receberá. Não te apoie em sacrifício injusto, pois o Senhor é juiz e não faz acepção de pessoas. Ele não considera as pessoas em detrimento do pobre. Ele ouve o apelo do oprimido. Não despreza a súplica do órfão, nem da viúva que derrama o seu pranto. Não correm as lágrimas das viúvas pelas faces, e o seu grito não é contra aquele que as provoca. Então, Deus, Ele é justo. Ele vai ao encontro da necessidade das pessoas. E principalmente dos mais fracos. Tá? Então essa é a imagem de Deus que atende. Vamos pegar lá Deuteronômio capítulo 10. Versículo 17. Dez, 17. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, o valente, o terrível, que não faz acepção de pessoas e não aceita suborno, o que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Portanto, amareis o estrangeiro, porque foi estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás e servirás, e a Ele te apegarás, por teu nome jurarás. Tá? Então, Ele é que cuida do órfão e da viúva. Tá? Só que esse silêncio, ele sempre atormentou os oprimidos. É o caso clássico lá do Papa Bento entrando em Auschwitz, né? E falava: Senhor, onde estavas quando tudo aconteceu? Por que este silêncio, né? Então vamos pegar o Salmo 44, versículo 23. Porque por isso a pergunta de Jesus: será que vai fazê-los esperar? Né? Olha como o salmista diz, vamos pegar até o versículo 25. É por tua causa, por causa de Deus, que nos maltratam todo dia e nos tratam como ovelhas de corte. Desperta, porque dormes, Senhor. Levanta-te,
não nos rejeiteis até o fim. Por que escondes tua face, esquecendo nossa opressão e nossa miséria? Então, essa é uma dor humana, que obviamente a gente vai na frase mais famosa do Salmo, que aqui não é o caso, mas meu Deus, por que me abandonaste? Então, Jesus na cruz assume toda a dor humana do abandono, de se sentir só, de se sentir rejeitado praticamente. Salmo 89, versículo 47. Até quando te esconderás, ó Senhor, até o fim? Vai arder como fogo a tua cólera? Lembra-te de mim quando dura a vida? Para qual vazio criaste os filhos de Adão? Quem viverá sem ver a morte para tirar sua vida das garras do Sheol, que é a mansão dos mortos? Então, essa dor novamente do abandono, que Deus parece que esqueceu o ser humano. Vamos lá no profeta Abacuque, capítulo 1, lembrar que Abacuque é aquele que fala que o justo viverá pela fé, né? Abacuque capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor, pedirei socorro e não ouvirás? Gritarei a ti violência e não me salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade e contemplas a opressão? Rapina e violência estão diante de ti. A disputa, levantam-se contendas. Por isso, a lei se enfraquece e o direito jamais aparece. Sim, o ímpio cerca o justo. Por isso, o direito aparece torcido. É a mesma dor de sempre, o ser humano. E essa dor nós temos do mesmo jeito hoje. Tá? Agora vem a pergunta. A demora de Deus não é descuido. Então a primeira coisa é essa. Então o comentário da Loyola fala isso. Como no caso do juiz iníquo, mas por que Deus demora para atender? Por que o mal acontece? Por que o justo sofre? Qual a razão que vocês acham que isso acontece? Não, mas tem uma razão maior agora. Porque Deus é aquele que faz nascer o sol. Então, qual é a razão de deixar o justo sofrer? Não. A razão de Deus. Qual a razão de Deus? Por que Deus faz isso? Tortura, Deus é sádico, ele gosta de ver o ser humano sofrer. Liberdade? Oi? Liberdade? Não. É uma questão De Deus. de justiça da parte dele para com o livre-arbítrio que ele mesmo deu? Não. A razão que Deus faz as coisas é sempre uma. É salvação. Tá? Agora, por que então ele tolera as coisas essa injustiça que acontece? Será que Deus, é o propósito dele, tá? Estou pensando particularmente agora, e ele coloca as situações para que eu, cristão, vá até a pessoa necessitada no intuito de transformá-la.
Então, mas aqui nós estamos falando de uma injustiça, como esses casos todos que nós estamos falando aqui. Por que Deus tolera a injustiça? Vocês não sabem? Então vamos lá, uma resposta clara é a 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Tá? Então fica registrado que eles ficaram em silêncio. Tá? Questiona, mas não consegue entender. Vamos lá, Então vamos ver o que vocês vão ler em São Pedro, vamos ver se vocês entendem o que São Pedro fala aqui, para vocês chegarem em algum lugar, né? 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Padre, sabe por que eu falei? Porque vem na memória um momento que as pessoas não diziam claramente isso. No sentido de oração, que Deus nos deu olhos para ver a necessidade. Então, mas aqui não é só necessidade, aqui nós estamos pensando no homem mau mesmo. No homem mau. Por que Deus permite a maldade humana? Então vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos pegar do 8. Há, contudo, uma coisa, amados, que não deveis ignorar. É que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que quer dizer isso? A visão de Deus não é só o ponto que está acontecendo. Deus enxerga o todo. E enxerga no tempo. Tá? Na eternidade. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns. Hoje é a mesma coisa, né? Mas até quando Deus vai permitir isso? É uma frase que vem de dentro de nós. Tá? Então não é só no tempo da carta de Pedro aqui, não. É nós também, é assim mesmo. Entendendo que há demora. Deus está demorando. O que Ele está é usando de paciência convosco, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos, não só os bons, todos venham a converter-se. Todos, inclusive os maus. Inclusive os maus. Por isso que às vezes certos bons são colhidos antes e certas pessoas ruins, como diz o ditado italiano, né, erva rodeada não mata, né? E fica aí para ver se a conversão acontece. Deus está usando de paciência para convosco, porque Ele quer que todos se convertam. Todos cheguem a Ele. Então Deus tenta até o fim a salvação da pessoa. De todos. Por que a hora de Deus? É esse 1000 anos. A visão de Deus não é uma visão humana. Deus olha o todo. Tá? O outro lado disso, vamos pegar, nós lemos essa passagem há 2 semanas atrás. Vamos pegar Apocalipse 6, versículo 9. Nós lemos ela no contexto do rico e pulão e de Lázaro. Tá? Apocalipse 6, versículo 9. Quando abriu o 5º selo, vi sob o altar as almas dos que tinham sido imolados. Então, hoje é São Calixto, ele é um deles. Por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. Então, é os mártires. Tá? E eles clamaram em alta voz. Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás em fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? A cada um deles foi dada então uma veste branca, e foi-lhe dito também que repousassem por mais um pouco de tempo,
até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos, que seriam mortos como eles. O sangue dos mártires também. Agora, um sangue dos mártires que clamou e que conseguiu isso, quem é? Se não houvesse, olha a questão que eu vou colocar agora. Se não houvesse o martírio de Estevão, será que a gente teria Paulo? Tá? Perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Esse perdão foi para Paulo também. E na época era Saulo. Então, do sangue de Estevão, agora se nós estivesse lá, olhando Paulo, esse desgraçado tem que ir para o inferno também, que é a coisa toda. Nós falaríamos isso. Mas a visão de Deus, do sangue de Estevão, ele tirou a conversão de Paulo. No caso de Saulo. Tudo Deus tem uma proposta. Tudo. Aí é Romanos 8, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Agora, para entender isso é algo. Tá? Do quê? Sim, sim. Tá? Até na cruz, né? O ladrão, né? No último minuto. Sim. Sim. Mas de Paulo fica claro, porque a gente pode pensar daquele ladrão que encontrou com Jesus ali, não sabe nem o que estava acontecendo, né? Mas Saulo estava ajudando. Gente, Saulo segurava a roupa. O que é segurar a roupa? O povo tem que tirar certos pesos para ter força para pegar pedra para matar Estevão. Então, querendo ou não, Paulo ajudou na morte de Estevão. Ele não pegou pedra, mas ajudou a lá tomar conta das roupas para o povo não poder matar Estevão. É muito mais grave, se a gente for ver. Não queria se comprometer. Oi? Não queria se comprometer. Mas... Ficava lá igual... Não, mas eu acho que ele estava aprovando. Acho que é uma função que ele encontrou ali. Ele usa um verbo, porque eu persegui, que é dioko, em grego, é o verbo realmente que comporta a violência. Comporta a violência. Então, ele não pegou pedra para jogar, mas ele cooperou ali plenamente com a morte de Estevão. Não, ajudou mesmo. Ajudou mesmo. Então, é muito pior do que o bom ladrão. É muito pior. Tá? Num certo sentido, é pior até que Pedro. Sabe? Não com relação a Jesus, mas com relação à morte de alguém. Tá? Agora vem a frase, que o Papa Paulo VI, no pós-concílio, usou essa frase, aquele rebuliço todo, né, para falar da fumaça de Satanás passando por uma fresta da igreja. Eu vos digo que Deus lhe fará justiça e bem depressa. Mas, esse mas dói, o Filho do Homem, quando vier, fim do mundo, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Essa pergunta, ela parece meio até deslocada, né? A impressão da falta de Deus provoca descrença. Será que isso tirará a fé no fim dos tempos? Né? E é algo para a gente pensar. Porque Jesus, em certos contextos, vai falar o quê? Se Deus não interviesse, até os escolhidos se perderiam. Por isso, esse tempo será abreviado. Abreviado. Por quê? Porque é isso que tira a nossa fé. Então, vamos dar uma passada no Salmo para ver como isso funciona. Tá? Vamos pegar o Salmo 10, capítulo 4. Salmo 10, versículo 4.
Acharam? O ímpio se gloria na própria ambição, o avarento que bendiz, despreza o Senhor. O ímpio é soberbo, jamais investiga. Deus não existe, é tudo isso que ele pensa. Então, da impiedade, da maldade, vai brotar um brado: Deus não existe. Presta atenção nisso. Não é questão aqui de ser ateu, viu? O verbo existir no hebraico não é um verbo como no grego, que é aquela coisa de essência, aquela coisa toda, não. Eu estou para. Então, o ímpio falar, Deus não existe, o que ele está falando? Deus não está nem aí. Ele não atua. Ele não faz nada. Ele não existe. Porque ele não age. Por isso que fala que não investiga. Ele nem olha isso. Tá? E se o ímpio pensa assim, o que ele vai fazer? Ele vai massacrar as pessoas. Porque Deus não está nem aí com elas. Versículo 13. A figura do juiz, desculpa. Sim. Porque o ímpio desprezaria Deus, pensando que não investigas. É o mesmo sentido. Vamos pegar Salmo 14 para frente aí. Virando a página. Diz o insensato em seu coração: Deus não existe. Suas ações são corrompidas e abomináveis. Ninguém age bem. Então, essas ações ímpias poderiam chegar ao ponto de fazer a gente falar a mesma coisa. Deus não está para conosco. Deu para entender como que eu estou falando o verbo aqui, gente? Deus não está para conosco. Então, Ele não está para nós. Eu não tenho fé. Para que eu vou ter fé? Por isso, no juízo final, quando a impiedade, o anticristo, toda aquela coisa toda, começar a triunfar, a pergunta de Jesus é: será que ainda vai ter fé sobre a terra? Porque a maldade pode chegar a tal ponto de tirar a fé de todo mundo. E todo mundo começar a falar desse jeito aqui. Deus não existe, Deus não está para nós. Portanto, vamos cair na impiedade também. Padre, me perdoa, por isso que a gente entende a importância da oração. É fundamental. Por isso a viúva. Essa é a razão da frase estar no final dessa parábola da viúva. Porque enquanto você se assumir como viúva, você tem chance de não perder a fé. Isso porque Deus vem para os justos. Sim? Sim? Vamos lá. Salmo 36. Vamos tudo nessa perspectiva aí de descrença mesmo. Tá? Salmo 36, versículo 1. Que é no versículo 2, né? O ímpio tem um oráculo de pecado, quer dizer, uma coisa de profecia de pecado dentro do seu coração. O temor de Deus não existe diante dos seus olhos. Tá? Aqui uma outra tradução. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ele não se abaixa. Ele não se abaixa. Vamos pegar o Salmo 53. É a mesma frase lá do Salmo 14. Diz o insensato no seu coração: Deus não existe, Deus não está para nós. São falsos, corrompidos, abomináveis, ninguém age
bem, tá? Já não há quem faça o bem. Já não há quem faça o bem. Então, quando a gente começa, pode reparar, as crises de fé que a gente tem, é exatamente, e em primeiro lugar, por causa da maldade humana. A maldade humana faz a nossa fé tremer. Tremer. E a viúva não perdeu, a viúva foi por cima mesmo. Tá? Então, porque a gente não sabe o tamanho da iniquidade como vai ser. E a gente tem que rezar exatamente pedindo para isso, porque a gente não sabe se a gente vai estar lá. No começo eu estava pensando, se esse juiz não veio para o nosso judiciário, ou se ele não foi para o Congresso Nacional. Ah, mas tem um salmo que fala, Deus se levanta no conselho dos juízes. Sabe que a figura no mundo mais parecida com Deus é o juiz. É o juiz. Tá? O sacerdote é servo dele. Mas a figura mais parecida com Deus é o juiz. Porque o juiz profere sentença. O juiz, ele dá o critério da verdade e da mentira. É a pessoa mais parecida com Deus. Por isso que peca tanto. Tá? Mas tanto papagaio. É maldade mesmo. Preferes, no versículo Salmo 53, 54, 3 agora. 54, 3. Salva-me, ó Deus, por teu nome, pelo teu poder, faze-me justiça. Quer dizer, é o grito do desesperado mesmo, tá? Daquele que só tem a Deus mesmo, tá? Vamos pegar o Salmo 94, 7 para terminar, o último aí fica claro essa ideia, tá? Essa ideia do injusto que persegue o ímpio, o pobrezinho, e aí esse pobrezinho pode realmente perder a fé, tá? Deus faça que isso não aconteça conosco. 94, versículo 7. Vamos pegar no 5 lá. É teu povo, Senhor, que eles massacram, é tua herança que eles humilham, mata a viúva, o estrangeiro e assina órfão. Nós lemos essa passagem hoje. Só continua. E pensam, eis que massacram a viúva. O Senhor nada vê. O Deus de Jacó nem percebe. Tá? Eu posso fazer o que eu quero, massacrar, porque Deus não faz nada. Vamos lembrar de Jesus? O que foi feito? O que falavam para Jesus? Desce da cruz para que possamos ver e crer. É exatamente isso. E Jesus vence na cruz toda incredulidade. E ele venceu por nós, porque a gente tem que assumir a vitória da cruz na nossa vida e na nossa história. Senão a gente perde a fé. A gente perde a fé. Então a gente tem que saber, essa pergunta de Jesus, Papa Paulo VI, São Paulo VI agora, naquele contexto do pós, ele fez essa pergunta. Porque a coisa chega a nível que começa a dar desespero, né? Começa realmente a gente ficar atribulado interiormente. Tá? Geralmente se coloca como um todo poderoso, ele que vai decidir. Sim. Não, por isso que eu falei, é a figura mais parecida com Deus. Mais parecida com Deus. Eu acho que é também por isso que coloca a viúva para pedir justiça para o juiz. Porque o Senhor se levanta no conselho do juiz. Quer dizer, essa figura que é muito parecida com Deus, só que coloca uma figura má, mas aí mostra a insistência da viúva. A insistência da viúva. Tá? Sim. Sim. Aí a gente olha para a santa de ontem, né? Santa Dulce dos pobres, né, gente? Quer dizer, ela fez porque fez, não é por assistência, é por fé. Essa mulher fez o que fez pela fé. Tá? Então, e olha a obra que surgiu dela, né? Tá? Tinha uma
conhecida nossa lá da Bahia. Ela estava falando que houve caso de ressurreição pela Santa Cruz. Só que o médico, ele dizia colocar isso na canonização dela. Não colocaram porque o CRM do médico, que autorizou, que fez o testamento, que o paciente tinha morrido, o CRM dele estava vencido. Então ele não poderia vir a público, senão o médico poderia ser punido. Sim. E ficou punido. Sabe por que também? É que nem certos milagres em Lourdes. É muito difícil comprovar certas coisas. Então, que nem o caso lá do homem que passou a ver, então tem exame mostrando que ele era cego. Então, você mostra, ele era cego, agora ver é muito mais fácil do que certos casos de ressurreição, por exemplo. Porque como que você vai comprovar? Não tem o que fazer. Vai ter exame que mostrar que a pessoa está morta? É difícil isso, né? Esse caso, os padres capuchinos celebravam dentro do convento dela e eles vinham celebrar na Shalom no Ceará. Aí ele comentou isso, que isso poderia ter ajudado na canonização dela, mas não ajudou porque... Mas sabe o que acontece? Aí entra por outras vias, sabe? E entra para ajudar, né? Vamos pegar o Salmo, versículo 153. Vamos comparar isso da viúva com esse salmo aqui que dá certinho. Atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitos, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considerem como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como a viúva, rezemos com a coração confiante a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós os damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.